Bom dia, bom dia. Estamos começando hoje o primeiro Foot 7. Aqui comigo hoje estão a Isabela Strumilo, a Yasmin Lara, para a gente fazer uma troca de passes e de informações sobre o futebol feminino brasileiro. E bom dia, meninas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Yasmin. Bom dia, pessoal. Tô muito empolgada de estar aqui hoje para ter esse papo com vocês. Oi, gente. Bom dia. Também tô muito ansiosa, muito feliz. Bora lá trocar esses passos. Bom, vamos começar então com o futebol feminino nas Olimpíadas. A seleção brasileira ganhou a medalha de prata. Isa, fala mais um pouquinho pra gente da campanha da seleção. Então, gente, não é novidade, como o Lucas falou, que a seleção olímpica ganhou a medalha de prata. Foi a nossa terceira prata, nossa terceira final desde que a modalidade foi inserida na competição em 1996. E as 3 finais foram contra os Estados Unidos, que atualmente é o primeiro lugar do ranking mundial de futebol feminino da FIFA. Bom, e depois de uma fase de grupos ali complicada, né, Yas? A gente começou, foi bem contra a Nigéria, deu uma tropeçada contra o Japão, contra a Espanha também, e mesmo assim conseguiu se reerguer e chegar até a final, né? Agora cortando um pouquinho, gente. E a mamãe Cris, hein? A gente esperava que ela fosse ser convocada para ter essa oportunidade, né, com o Arthur Elias, que a Cris não vinha sendo convocada pela Pia. Criou-se uma expectativa, né, na convocação dela. Sim, sim. E esse poderia ser o último ciclo da Cris, assim como foi o último ciclo da Marta. E, coincidentemente, foi o primeiro ciclo do Arthur Elias também, que é referência no futebol feminino. E sempre investe muito, sempre busca por esse patrocínio, né, no futebol. Ele busca uma visibilidade, Sim, né? Yas? sim. A gente viu isso através pelo futebol quando ele estava no Corinthians, né? Exatamente. A oportunidade que ele deu. E conta um pouco pra gente dos números da final, da questão da audiência que a gente teve na final, como foi? Sim, isso foi muito importante até pro investimento, né, do futebol feminino, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, nos dias de hoje, ainda o futebol feminino não tem um investimento igual ao do futebol masculino. Então, a gente viu o recorde, né, que bateu a final feminina. A audiência, né? A audiência bateu o Sim. recorde no jogo, de todos os Jogos Olímpicos de 2024. E o importante com esse aumento da audiência é a questão de atrair novos investidores, atrair novos investimentos, porque o futebol feminino precisa de maiores investimentos e com isso a gente consegue fortalecer a nossa base, né? Que falando em base, felizmente teve o desempenho da seleção sub-20, né, Yas? É um aspecto muito doloroso, né? Porque as nossas meninas estavam indo muito bem no campeonato, né? No Mundial. Começaram bem a Copa do Mundo, né? Sim, nossa, foi muito bom ver as meninas, ainda mais sendo a primeira convocação delas, né, na Copa. Mas, infelizmente, né, elas foram dando uma decaída e aí nesse domingo, do dia 15, teve 1-0 para a Coreia, a nossa eliminação pelas quartas de finais. Mas a Coreia do Norte é um time muito bem organizado. E enquanto o Brasil é um time que está iniciando o ciclo, a maior parte das meninas da seleção sub-20 vieram da seleção sub-17 e estão na sua primeira convocação, como a Yas falou. A maior parte delas ainda não jogou no time principal. Eu queria destacar aqui a Natália Vendito, que conseguiu fazer 2 gols contra a França, que é uma seleção de extrema importância para o campeonato. Já mais estruturada, né? Sim, e também fez 2 gols na goleada de 9-0 contra o Fiji, sendo um desses gols um gol de voleio. Isso mostra o quanto ela precisa ter essa oportunidade de jogar no time principal da Ferroviária, né, que é o time que ela atua atualmente. Sim, E a Ferroviária é um ótimo time para ela começar, porque a Ferroviária é uma das potências, né? Então ela, tendo oportunidade no profissional, já vai ajudando também na maturação dela e da seleção sub-20 no geral, que tem a filosofia da técnica, Sim. que bate com a filosofia do Arthur Elias. Eles dá pra dizer que são da mesma escola, né, Isa? Sim, exatamente. A Rosana, ela costuma estar junto do Elias em diversos momentos, né? Perfeito. Bom, vamos entrando nesse assunto, né? falando de Arthur Elias, puxa Vamos Corinthians, lá. vamos Pras falar um brabas, pouquinho né? sobre as brabas. Bom, o jogo foi pegado. Foi 3-1, né, nesse domingo. No Morumbi, as brabas saíram, né, durante o jogo, se beneficiaram, Sim, né? sim. Foram mais à frente, né? As meninas sempre já têm esse âmbito de Essa se garra, enfrentarem em tudo. eliminatórias.
Mas, e aí, gente, o que Palpite. vocês acham, né? Olha, Como gente, que vocês acham? Você na Eu Neoquímica. vou de 2-0. Sim, eu vou de 2-1, 2-1, porque não vai ser Yas. fácil. As meninas... 2-1, esse 2-0. esse gol da Lu Godoy também foi uma coisa de incentivo. Então, pode ser que as meninas do São Paulo podem Perfeito, gente. dar uns 2-1. 2-1? Então, 2-1, gente. Eu agradeço a participação de vocês. Obrigado, meninas. Encerra aqui pro nosso primeiro Foot 7. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.